Bom final de tarde para você que está ligado. Estamos no ar com mais uma edição no Destaque Rural Notícias. A partir de agora, as informações e as notícias do agronegócio, da economia, a previsão do tempo e também as cotações nesta quinta-feira, hoje, dia 12 de julho de 2018, a partir de agora. Seja bem-vindo. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis. Começamos com as informações, então, relacionadas às questões internacionais. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, elevou hoje sua projeção para estoques domésticos de soja ao fim da temporada 2018-2019. Em seu relatório mensal de oferta e demanda, que foi publicado hoje, o USDA aumentou a estimativa para 580 milhões de bushels, ou 15,8 milhões de toneladas, de 385 milhões de bushels, ou 10,5 milhões de toneladas, previstos em junho. Analistas que foram consultados pelo Wall Street Journal esperavam um número menor, de 491 milhões de bushels. O aumento reflete a expectativa de exportações menores após a China ter implementado uma tarifa de 25% sobre a soja norte-americana. A previsão de embarques na temporada 2018-2019 foi reduzida de 2,290 bilhões para 2,04 bilhões de bushels, 62,3 para 55,5 milhões de toneladas. Quanto ao milho, o governo dos Estados Unidos reduziu a estimativa para as reservas domésticas ao fim da temporada atual de 2,102 bilhões para 2,027 bilhões de bushels. Analistas esperavam um leve aumento para 2,106 bilhões de bushels. A previsão para 2018-2019 também foi cortada de 1,577 bilhão para 1,552 bilhão de bushels, ou de 40 milhões para 39,4 milhões de toneladas, enquanto o mercado estava projetando aí um forte aumento para 1,733 bilhão de bushels, ou 44 milhões de toneladas. Segundo analistas, os dados mostram que a demanda pelo milho norte-americano continua forte e que preocupações com a disputa comercial entre Estados Unidos e México diminuíram por enquanto. Lembrando que o México é o maior importador de milho dos Estados Unidos. Outro assunto agora relativo a exportações de café. A exportação brasileira de café na safra 2017-2018, que compreende aí o período de julho de 2017 até junho de 2018, alcançou 30,29 milhões de sacas de 60 quilos. O volume corresponde a uma queda de 8,4% em comparação com os 12 meses anteriores, ou 33,09 milhões de sacas, segundo o levantamento que foi feito pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Secafé. A queda corresponde ao pior resultado desde a safra 2012-2013, quando o país exportou 30,91 milhões de sacas. A SLC Agrícola, uma das maiores produtoras mundiais de grãos e fibras, divulgou hoje dados sobre a intenção de plantio da empresa para a safra 2018-2019. O crescimento na área total, que já incorpora a Fazenda Pantanal, será de 12,8% para 455 mil hectares, segundo informou a companhia em fato relevante, assinado pelo diretor financeiro e de relações com investidores, Ivo Marcon Brum. As áreas de segunda safra, aquelas de inverno, devem aumentar 20,9% em relação ao exercício anterior, atingindo um total de 136,7 mil hectares para algodão e milho segunda safra. A SLC Agrícola destaca que, como não entrarão áreas novas em plantio, áreas de primeiro ano, o nível de maturidade médio das lavouras melhora em relação ao exercício anterior, o que oferece viés mais positivo para a performance operacional. Também temos aqui sobre que a Associação Brasileira de Proteína Animal disse em nota que apoia os estudos que deverão ser feitos para eventual questionamento na OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, das tarifas aplicadas pela China à carne de frango brasileira. O setor defende que não há práticas de dumping por parte dos exportadores de carne de frango do Brasil ou qualquer relação com as exportações e qualquer situação de dano mercadológico aos produtores e ao mercado da China, disse a ABPA.
Hoje, a Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, aprovou a elaboração de estudos sobre o assunto. De acordo com a associação, o Ministério do Comércio da China tomou a decisão de sobretaxar o Brasil após uma investigação incentivada por produtores chineses. A investigação envolveu até mesmo empresas que não embarcam carne de aves para a China. Como resultado, foram aplicadas tarifas provisórias às exportações brasileiras entre 18,8% e 38,8%. A decisão final sobre a continuidade da tarifação vai ser anunciada no próximo mês pelo governo chinês. Associações que representam o agronegócio dizem que o escoamento de safra segue lento em boa parte do país após a aprovação da MP do frete no Congresso ontem. Não houve mudança nenhuma, segundo disse o presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Goiás, a AproSoja, Bartolomeu Braz. Desde que o tabelamento de preços mínimos para o frete entrou em vigor no fim de maio, em meio às negociações para o fim da paralisação dos caminhoneiros, o escoamento de safra tem acontecido lentamente, com produtores à espera da revogação da tabela e redução dos custos. A Assessoria Técnica de Logística da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, afirma que o tabelamento elevou os preços médios do frete em 40% e fez com que o número de caminhões nas estradas caísse drasticamente. O ritmo na BR-163, segundo a Secretaria, uma das principais vias de escoamento da produção no país, passou de 950 caminhões por dia, numa média entre janeiro e maio, para 500 caminhões por dia em junho. Normalmente, o ritmo é de fato menor em junho, mas é retomado em julho com o transporte do milho safrinha, o que não está acontecendo. Os prêmios nos portos também seguem em um nível recorde devido à baixa oferta que tem chegado ao litoral para ser exportada. Também sobre essa questão da MP do frete, a Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a AproSoja Brasil, disse hoje em nota que vai buscar todos os recursos possíveis no âmbito dos poderes executivo, legislativo e judiciário para reverter a regra que instituiu o tabelamento do preço do frete para o transporte rodoviário de cargas. Essa medida está prevista, então, na MP 832/2018, aprovada no plenário da Câmara dos Deputados ontem. A entidade diz que faltou um debate mais profundo considerando os impactos na medida. Para a AproSoja Brasil, a MP contraria a lei da oferta e da demanda, vai desregular o livre mercado e provocar um efeito cascata nos preços de todos os produtos que dependem do transporte rodoviário de cargas para chegar aos consumidores. Se o tabelamento não for revertido, acrescenta a AproSoja Brasil, os produtores e consumidores irão pagar essa conta. Um estudo elaborado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, mostra que entre 2008 e 2016 houve um aumento na proporção de trabalhadores no setor sucroenergético com maior escolaridade frente ao total de empregos e também elevação significativa dos salários reais com incrementos que variam de 20% a 31%. O estudo também traz outro dado importante. No mesmo período, o número de profissionais nesse setor registrou queda. Por outro lado, a qualidade dos empregos no setor cresceu neste período. Segundo pesquisadores do CPEA, esse cenário é resultado do processo de mecanização da colheita, especialmente na região centro-sul do Brasil. Para o CPEA, a mudança tecnológica permitiu a criação de empregos de melhor qualidade e ganhos salariais que foram verificados, inclusive entre os trabalhadores com menor qualificação. O estudo destaca também os efeitos da crise na cadeia sucroenergética entre 2009 e 2016, que teve impacto principalmente na redução de empregos industriais, dado o fechamento de usinas no período. E a Política Nacional de Biocombustíveis, a RenovaBio, foi tema de audiência pública no Senado Federal, realizada ontem, promovida pela Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas. Na ocasião, especialistas defenderam um aumento na produção do biocombustível e destacaram as potencialidades do programa. Presente no debate, o representante do Ministério de Minas e Energia, Miguel Ivan Lacerda de Oliveira, disse que a regulamentação do RenovaBio deve ser flexível para não prejudicar o setor. O programa prevê a emissão de título de comercialização de carbono, cuja comercialização ocorrerá via Bolsa de Valores.
Quer diversificar os seus investimentos com segurança e rentabilidade? Saiba mais sobre o mercado imobiliário com uma das maiores empresas do segmento no estado do Rio Grande do Sul. Investimento seguro e descomplicado é na Bortolini Imóveis. Você pode saber mais acessando bortoliniimóveis.com.br. Vamos agora falar sobre economia. Vamos voltar a falar sobre a greve dos caminhoneiros, porque hoje foi divulgada uma informação pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sobre o desempenho do comércio varejista no mês que inclui maio. Pois a greve dos caminhoneiros no final de maio teve sim um impacto negativo no desempenho do comércio varejista nacional. Isso porque o volume de vendas teve uma queda de 0,6% de abril para maio. Setores como de combustível e lubrificantes, com queda de 6,1%, sentiram bastante a paralisação. O IBGE diz que a queda na circulação do transporte de cargas nas rodovias por conta da greve dos caminhoneiros trouxe impacto para as vendas no mês de maio, com impactos negativos para o varejo e o varejo ampliado. Esse evento de redução do abastecimento que aconteceu em maio atingiu todas as atividades, continua dizendo o IBGE. O segmento dos combustíveis, naturalmente, uma atividade que tem relação com a própria questão da greve, mostrou uma queda forte. Outro setor que sentiu a greve foi o de imóveis eletrodomésticos, que caiu 2,7% no período, mostrando aí o impacto da perda de estoques para as vendas, mas também uma perda em atraso das entregas e variação do frete que acabam impactando no segmento, diz o IBGE. O único setor com desempenho positivo de abril para maio foi de supermercados e alimentos, que teve alta de 0,6%, o que evitou uma queda ainda maior do comércio varejista brasileiro como um todo. No primeiro mês após a introdução da tarifa de 25% do governo do presidente Donald Trump sobre o aço importado pelos Estados Unidos, as siderúrgicas brasileiras aumentaram as vendas do produto para os Estados Unidos. Em junho, as exportações de aço do Brasil para o mercado norte-americano somam 548,6 milhões de dólares, quase 3 vezes em relação a junho de 2017, que foi de 210,8 milhões de dólares. Em volume de embarques, a exportação também aumentou de 386,9 mil toneladas em junho de 2017 para 885,2 mil no mês passado. Esses números foram divulgados hoje pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, que detalhou as vendas do produto para o mercado norte-americano. O próprio Ministério diz que um dos fatores que explicam esse aumento das exportações do aço foi o fim da greve dos caminhoneiros. Por causa da paralisação, as vendas do produto para os Estados Unidos caíram para 110,8 milhões de dólares em maio. Em junho, os embarques se recompuseram, com as siderúrgicas desovando a produção não exportada nesses 10 dias de greve. Em junho, a indústria de materiais de construção apresentou também uma queda e, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção, a Abramac, uma queda de 4,7% em seu faturamento, se comparar com o mesmo mês do ano passado. E, segundo a Abramac, uma das razões que explicam a queda também foi a greve dos caminhoneiros. Isso porque a associação corrigiu também o resultado de maio, que havia apontado crescimento de 3,5%. Na revisão foi constatada a queda de 9% no mês de maio, na comparação com o mês passado. Vamos falar agora sobre combustíveis, porque depois de 20 dias com aumento de preços sucessivos, a Petrobras anunciou hoje que vai reduzir em 0,98% o preço da gasolina em suas refinarias. A partir de amanhã, dia 13, então, o preço do litro do combustível cairá 2 centavos, passará a custar R$ 2,0326. Os custos das indústrias ou da indústria subiu 2,4% no primeiro trimestre no ano se comparar com o período anterior, descontados os efeitos sazonais. Foi o maior aumento registrado desde o fim de 2015. Os dados são do indicador de custos industriais divulgado hoje pela CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria. Em relação ao primeiro semestre de 2017, os custos da indústria aumentaram 4,9%. Segundo a CNI, a alta foi impulsionada pelos aumentos das despesas com tributos e com os insumos intermediários. Também tem dados aqui que foram divulgados
que mostram que o mercado reduz a projeção para déficit nas contas públicas. As instituições financeiras que são consultadas pelo Ministério da Fazenda reduziram então essa previsão para o resultado negativo, né, das contas públicas em 2018. A estimativa do déficit primário do governo central, que inclui aí Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central para este ano, passou de 151,192 bilhões em junho para 149,642 bilhões neste mês. A estimativa está abaixo da meta de déficit perseguida pelo governo, que é 159 bilhões de reais. Vamos ver agora como é que ficou hoje a Bolsa de Valores, o índice Ibovespa e também o dólar, né, nesta quinta-feira. O Ibovespa ganhou força no fim do pregão, fechou o pregão de hoje praticamente na máxima do dia, seguindo o otimismo do mercado internacional que se recuperou hoje depois da forte queda ontem, com os investidores amenizando as tensões com a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Isso é o que dizem os analistas explicando essa alta do índice Ibovespa hoje. O benchmark da Bolsa Brasileira fechou com alta de 1,96% a 75.857 pontos. O dólar comercial, por sua vez, ganhou força durante a tarde, virou para positivo, fechou com alta de 0,08% e fechou cotado a R$ 13,8841 na venda. Vamos agora às informações do clima. Começando então as informações do clima, a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, dia 13 de julho, e a gente começa com a região sul. Conforme a gente pode ver aí no mapa, tem ainda a previsão de uma faixa bem grande ali, aquela faixa cinza de bastante frio com formação de geada. Mas também o tempo fica bom, né? Não vemos ali nenhuma previsão de chuva. A previsão do clima-tempo diz assim, ó, a semana termina com predomínio de sol no sul do Brasil, surgem poucas nuvens na faixa leste da região, mas sem previsão de chuva. Faz frio com geada no norte e no nordeste do Rio Grande do Sul, centro-sul de Santa Catarina e também no centro-leste do Paraná. Vamos ver agora como é que fica então a previsão do tempo na região centro-oeste. A gente vê ali no mapa, né, que a previsão é de tempo bom, o sol predominando nessa região, então amanhã, sexta-feira, dia 13 de julho. E a previsão do clima-tempo diz que na sexta-feira nada muda no centro-oeste, uma massa de ar seco predomina na região e inibe a formação de nuvens carregadas, favorecendo a queda da umidade que atinge valores abaixo de 20% no interior à tarde. Não tem previsão de chuva. Se você quer diversificar os seus investimentos com segurança e rentabilidade, você pode saber mais sobre o mercado imobiliário com uma das maiores empresas do segmento no estado do Rio Grande do Sul. Investimento seguro e descomplicado é na Bortolini Imóveis. Inclusive, você pode acessar o site bortoliniimóveis.com.br para obter mais informações. Vamos então agora às cotações do dia, edição de hoje, quinta-feira, né, dia 12 de julho, e a gente começa com a cotação do farelo de soja em Ponta Grossa, o valor de R$ 1.420 a tonelada. Em Paranaguá, R$ 1.430. Saca de soja em Passo Fundo, R$ 80, em Paranaguá, R$ 88 e em Rio Grande, R$ 87. Em Rondonópolis, R$ 75. Saca do milho em Passo Fundo, R$ 38,50, Ponta Grossa, R$ 36, Rondonópolis, R$ 23,50. O trigo em Santa Rosa, tonelada, R$ 900, Dourados, R$ 1.130, Cascavel, R$ 1.100, em Carazinho, R$ 900. O arroz em casca, em Pelotas, R$ 41,15, em Cachoeira do Sul, R$ 41,50 e em Jaraguá do Sul, R$ 40. O feijão carioca em Ponta Grossa, R$ 70. Feijão preto em Santa Maria, R$ 125. E o feijão preto em Lagoa Vermelha, R$ 135. O boi gordo em Barretos, a arroba R$ 141 e em Tocantins, arroba R$ 130. O boi gordo, quilo no Rio Grande do Sul, R$ 5. O suíno vivo
No interior do Rio Grande do Sul, R$ 3,00 o quilo e o preço médio, né, no estado, R$ 2,80 no estado do Rio Grande do Sul. O frango vivo no Rio Grande do Sul, R$ 2,95 o quilo. Em São Paulo, R$ 3,00 o quilo. Ficamos assim por aqui com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Quero lembrar que você pode participar do nosso programa sempre através da nossa transmissão ao vivo, da nossa transmissão gravada depois dessa transmissão ao vivo e também pelo WhatsApp. Você pode mandar aí a sua mensagem, né, para 54991169140. 54991169140. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã estaremos de volta. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis.